128 na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca, 2 anos depois das palavras de Damasceno, e via na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento. Sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega, que contava uma anedota, e outro, que tirava lápis, nas costas de uma sobrecarta, o perfil de orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos a mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. 129, sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química. Porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia a volta da sala sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos. Como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha, ouvem-se no fim as súplicas de Príamo, e ganhasse uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. 130, para intercalar. No capítulo X. A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava as luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se, eu fui vê-la descer as escadas. E não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo. Esta palavra profundamente retrospectiva? Magnífica! Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. 131, de uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me, era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente, e disse-me: Seu Maganão. Recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pelintra! Disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso. Quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não. Quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam. Ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo,
ou Polinésias, Laponias, Cafres, e pode ser que outras raças civilizadas, mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem conjuga sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever. E portanto tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso, e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo, e não há cachorrinho tão adestrado, que ao fim lhe não ouçamos o latir. 132, que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe, e gentes, quem matou seus cachorrinhos, como se dissesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. 133, o princípio de Helvétios. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétios, ou, por outra, explico-o. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga fora provocar algum ódio sopitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de Helvétios de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina, e antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior, o segundo era espontâneo, instintivo. Vinha das entranhas do sujeito, finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão, o princípio de Helvétios é verdadeiro no meu caso, a diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. 134, 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade, mas enfim a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante. Como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro? 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles os teimosos. Não tolhidos de frio, nem reumáticos, mas cochilando à sua
fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem, com sono. Então pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado. No tejadilho, Sr. Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala. Nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. 135, Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10, e eu entenderei o que um inglês dizia, entenderei que coisa é não achar já quem se lembre de meus pais. E de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vai em Versaletes esse nome. Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mais certo. Sábio a dama que luziu na aurora do atual reinado, e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo, e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não temem espertar a lembrança morta ou expirante, não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho. Sem exceção nem piedade, e se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lástimas que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. 136, Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever. 137, A Barretina. E daí, não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado, e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho! É preciso ser homem. Ser forte. Lutar. Vencer. Brilhar. Influir. Dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a do choramigas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei, e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá. Façamo-nos governo, é tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapéis, chás, comissões e votos, e a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta. Mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filopêmen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves, fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava
pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas, ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca. Parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e consequentemente o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência. E que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder, e concluí com esta ideia: o chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é a árvore de cemitério, a palmeira, ereta e firme, é a árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rápido eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo, e que de uma barretina ninguém ainda conseguirá tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável, alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar, enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar, não sei se andaste bem ou mal, sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes. Com esse comedimento de louvor que tão bem fica um grande filósofo, depois, tomou o assunto à sua conta, e impugnou-a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. 138 a um crítico. Meu caro crítico. Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus! É preciso explicar tudo. 139, de como não fui ministro de Estado. 140, que explica o anterior. Há coisas que melhor se dizem calando, tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas, terminava carreira política. E notem que o Quincas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento, não sendo mais profundo que o outro,
a morfina muito mais, porque orça pelo amor que as mulheres têm as rendas e toucados. Um Cromwell ou um Bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder, lá chegam a fina força ou pela escada da direita, ou pela da esquerda. Não era assim o meu sentimento, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado. E daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. Ó! Meu sentimento, segundo o humanitismo. Vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompi-o. Estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato, mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Trouxeram-nos café, era 13h. Estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da chácara, bons livros, objetos de arte, um Voltaire. Entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo, com que me olhava, o ladrão. Cadeiras excelentes, fora, o sol, um grande sol, que o Quincas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza, corria um vento fresco, o céu estava azul. De cada janela, eram 3, e pendia uma gaiola com pássaros que choreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem, e, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. 141 Os cães. Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. E estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba. Tantos sonhos, e não sou nada. Nada. Interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair, saímos para os lados do engenho velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate, se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal. Disse-me ele, e desmancha toda esta igrejinha. Magnífica ideia. Vou fundar um jornal, vou escachá-los. Vou lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com uma briga de cães, fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço e parecia em êxtase. Que belo que isto é! Dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude, ele estava arraigado ao chão, e só continuou a andar, quando a briga cessou inteiramente. E um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome à outra parte. Notei que ficará sinceramente alegre, posto contivesse-a alegria, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar
a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada. Para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que, em algumas partes do globo o espetáculo mais é grandioso e as criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis, luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. 142. O pedido secreto. Quanta coisa num minuete! Como dizia o outro. Quanta coisa numa briga de cães! Mas eu não era um discípulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida, não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o precursor. Ou coisa pior, como Ezequiel, logo, o ruim é comível, resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo, para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora. Entramos, e o Quincas Borba, com a descrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante, enquanto eu lia a carta, que era de Virgília. Meu bom amigo de Plácido está muito mal, peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela, mora no beco das escadinhas. Veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua amiga sincera. Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual, o V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel, pobre de Plácida. Mas eu tinha-lhe deixado os 5 contos da praia de Botafogo. E não podia compreender que... Vais compreender, disse Quincas Borba, tirando um livro da estante. O quê? Perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituais, e, conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página? E, chapéu na cabeça, bengala sobraçada, apontava o lugar com o dedo. Que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo e sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o. Absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna a grandiosa luta, como eu dizia. Sabe que morre é uma expressão profunda, creio todavia que é mais profunda a minha expressão em sabe que tem fome. Porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano. A consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vai nisso alguma imodéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha. Sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem. 143, não vou. Enquanto ele restituía o livro à estante, relia eu o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível, disse-me ele,
Tens alguma coisa? Aposto que foi aquela carta? Foi. Realmente, sentia-me aborrecido, incomodado com o pedido. De Virgília. Tinha dado a de Plácida 5 contos de réis, duvido. Muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, nem tanto. 5 contos. E que fizera deles? Naturalmente botou-os fora. Comeu-os em grandes festas, e agora toca para a misericórdia, e eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas. Mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de lá ir, chamar a atenção dos vizinhos, bater à porta, etc. Que maçada! Não vou.